senhoras e senhores, é um prazer estar aqui dando uma aula para vocês de novo, né? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para vocês, dependendo do horário que vocês estão fazendo esse trabalho. Eu espero que vocês estejam fazendo esse trabalho uns quantos dias antes da data de entrega, né? Caso você seja um dos alunos que esteja fazendo antes, não esteja fazendo em cima da hora, meus parabéns, eu estou bastante orgulhoso de vocês. E se vocês estão fazendo o trabalho, né? Às 11 horas da noite da data de entrega, parabéns para vocês também por estarem fazendo, mas eu espero que vocês façam esse trabalho não em cima do prazo para fazer, né, ele com uma maior qualidade, digamos assim, com mais atenção, sem pressa, as coisas saem melhor, tá? Então comece a fazer antes o trabalho. A gente vai estudar os vírus, como vocês devem ter percebido ali, né? E como a gente está passando por um momento, né, de pandemia, que é um vírus, né, e a princípio a gente sabe bastante coisa já, ou vocês deveriam já saber bastante coisa, são bombardeados de informações sobre o vírus. Eu vou me basear nessa aula para passar as partes técnicas que possivelmente vocês não sabem ainda, né, e frisar algumas partes mais importantes, como por exemplo o fato de existir vírus bons. Mas será que existe vírus bons? Ou o professor de vocês está ficando louco, né? A gente está passando por esse momento complicado e vem esse cara aqui dizer que existem vírus bons. De fato, existem vírus bons que o ser humano pode utilizar em seu benefício. Tá? E é isso que a gente vai começar a ver agora. Né? 2 exemplos de como a gente pode utilizar esses vírus. A primeira forma que o vírus pode ser utilizado, né, de uma forma boa, que ele pode nos trazer benefícios, embora a gente seja acostumado só com os malefícios, é no processo de terapia gênica. No caso aqui, com vetores virais. Tá? Lembrando, esse trabalho aqui, ó, só para recapitular, ele vai ser muito parecido com os outros, aqueles que eu passo do videoaula, e vocês vão anotando no caderno algumas informações, e depois vocês vão passar para uma apostila lá, né? Vocês vão digitar lá. Então pega uma caneta, o caderno, dá um pause aí, né? Caso não esteja com caneta, lápis e caderno, aí pega uma caneta e um caderno, e anota as coisas que eu vou pedindo para vocês anotarem, para depois passar para a apostila lá, que fica mais fácil. Tá? Então, por exemplo, essa primeira forma de utilização do vírus, que o vírus pode ser bom para a gente, é a terapia gênica, né, com vetores virais, que tem aqui, ó, as coisas que eu quero que vocês anotem. Por exemplo, eu marquei aqui para lembrar uma setinha vermelha. Tá? E na apostila que vocês vão ganhar, também vai ter uma seta vermelha apontando a parte que vocês precisam completar. Tá? Então é bem simples, só anotar aí, tá? E depois passa limpo lá, digitando lá. Tá? Então, o que seria a terapia gênica? Né? É um procedimento que envolve a modificação genética de células, como está escrito aqui, para tratar doenças. Tá? E uma forma de fazer isso é utilizando os vírus como transporte, como vetor. Né? É fácil entrar no DNA das células? Não, não é fácil entrar lá. Mas eu posso utilizar um vírus para introduzir no DNA, né? Introduzir naquela célula DNA que seja do interesse e vá corrigir, vá tratar a doença que está naquele DNA, a alteração que provoca aquela doença. É bem simples, parece simples o processo, né? Não é tão simples assim. Tá? Mas o vírus poderia ser utilizado, e já foi utilizado em algumas situações, tem vários estudos, né, para ser utilizado como vetor dessas informações genéticas para corrigir erros no DNA. Existe uma técnica agora mais precisa para isso, tá, que não utiliza vírus, que é o CRISPR-Cas9. Inclusive, vai aparecer aqui para vocês. Deem uma lida. Né? Talvez eu fale alguma coisa profunda do assunto, mas deem uma lida em CRISPR-Cas9, que é uma coisa que possivelmente a biologia e a genética vão ser divididas antes do CRISPR-Cas9 e depois. Né? Porque é uma técnica que consegue recortar e colar o DNA das células, né? E a princípio consertar doenças de uma forma muito mais fácil, rápido e barata. Então isso pode facilitar, é claro, está no processo de estudo ainda, né? Mas é uma tecnologia que vocês vão escutar falar muito. E possivelmente vai cair no Enem. Caiu uma questão ano passado no Enem, inclusive, tá? Sobre esse CRISPR-Cas9. Então, a primeira coisa que vocês têm a notar é a terapia gênica com vetores virais, né, que é uma forma que o vírus é utilizado de uma forma boa. A segunda forma que os vírus podem ser utilizados de uma forma boa para nós é uns vírus específicos que são chamados de bacteriófagos.
Tá? O que a gente está tendo problema? A gente tem bactérias. Ó, bacteriófagos seriam o quê? Bactéria vem de bactérias e fagos vem de alimento. Então são vírus que se alimentam de quem? Vírus especialistas em matar bactérias. Tá? Então existem vírus específicos que matam bactérias, que são chamados bacteriófagos, que tem esse formato bonitinho aqui, ó. Tá? Aqui tem eles também, ó. Tem vários bacteriófagos em volta de uma bactéria, né? E obviamente vão matar essa bactéria. E como que a gente pode utilizar esse bacteriófago? Tem várias bactérias que estão tão resistentes que nenhum antibiótico consegue matar. Tá? Então, eu tenho uma infecção bacteriana e mesmo que eu tome antibiótico, eu não vou conseguir matar. Mas eu tenho outra coisa que mata essas bactérias, que são os bacteriófagos, que estão sendo utilizadas. Tá? Tem várias pesquisas, e faz muito tempo que eles pesquisam, mas como a princípio os antibióticos funcionavam muito bem, não precisava utilizar esse vírus para matar bactérias, né? Mas como os antibióticos, algumas bactérias são tão resistentes, esses vírus, né, são uma alternativa para matar bactérias. Aqui eu tenho uma imagem, um gifzinho aqui, ó. O bacteriófago entra, né, infecta a bactéria, destrói a bactéria, né, se for uma bactéria patogênica que está nos fazendo mal, não tem problema. E o que é interessante? Esse bacteriófago ele é específico para matar bactérias. Ele só mata bactérias. Vocês têm muitos bacteriófagos agora dentro do corpo de vocês, né? Controlando um pouco de bactérias, inclusive. Esses bacteriófagos, a princípio, não estão fazendo mal para vocês. Tá? E poderiam ser utilizados de uma forma boa. Aqui, ó, eu tenho para mostrar para vocês que eu peguei na escola lá um bacteriófago. Né? Ele tem esse formato, parece um robozinho, né? Obviamente é um modelo, né? Eu não ampliei o bacteriófago, não seria desse tamanho, senão a gente teria perdido. É uma estrutura bastante bonita, né? Tem a cabeça dele, o capsídeo, né? Tem o DNA dele lá, a cauda, as fibras que vão se fixar na bactéria, né? Ele se fixa na bactéria, injeta o DNA dele e esse DNA sequestra a célula, né? E acaba matando ela. O vírus passa a produzir, a bactéria perde a função de ser uma bactéria e passa a ser uma fábrica de novos bacteriófagos e mata ela. Então, aqui eu tenho um exemplo de bacteriófago para vocês. Tá? Então, entrando na parte mais técnica, né, eu já mostrei para vocês duas formas que os vírus podem ser utilizados de forma boa, que vocês têm que anotar essas duas formas, inclusive, e algumas características que vocês, a princípio, já sabem. Tá? Então, os vírus, né, são acelulares. O que significa acelular? O prefixo A é o prefixo de negação. Então, são indivíduos sem célula. Isso é um problema, né, na classificação dos vírus, porque a princípio, uma das características para ser um ser vivo é possuir célula, e o vírus não possui. Tanto é que quando a gente viu os 5 reinos lá, a gente não viu os vírus, justamente porque os vírus não tinham célula. Tá? O vírus é uma estrutura bem simples, então. Quando o vírus está fora de uma célula, isso vocês têm que anotar também, ele chama-se virion. Tá? Fora da célula, o vírus passa, ou é conhecido, é chamado de virion. Dentro da célula, infectando um hospedeiro, é chamado de vírus. Então, eles são acelulares. A melhor definição de vírus é que eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Inclusive, no mapa conceitual que vocês tinham que fazer, vocês tinham que explicar, né? O que significa parasita é o que infecta alguém. Tá? Então, ele infecta e é intracelular, ou seja, ele infecta dentro de uma célula, dentro celular, e obrigatoriamente. Ou seja, o vírus só vai se manifestar, só vai fazer alguma coisa quando dentro de uma célula. Quando fora da célula o vírus faz alguma coisa, não. Tá? Ele não tem metabolismo, não faz nada. Se o vírus quer se reproduzir, o vírusinhos macho encontra vírusinhas fêmeas lá, né? Ficam conversando, vão no cinema, casam, tem filhinhos. Não. Não é assim que ele se reproduz. Tá? Eles não namoram. Ele precisa de uma célula para fazer as coisas para ele. O vírus é extremamente folgado. Então vão anotando aí. Deem pausa, depois vocês anotam. Os vírus se reproduzem somente dentro de células. Outra coisa, né, que eu até já disse, os vírus não apresentam metabolismo próprio. Se o vírus não faz nada, como é que ele se reproduz? Ele entra, sequestra a célula e essa célula passa a fazer as coisas para ele. Tá? Então, ele utiliza o aparato, toda a estrutura celular, e você sabe que a célula tem várias estruturas, várias organelas, para a célula fazer novos vírus. E é por isso que ele causa doença. Eu estou com um vírus, né, o vírus da gripe.
né, que afeta também o sistema respiratório. As células do sistema respiratório têm a função de ajudar na respiração. Se as células estão sendo infectadas, estão perdendo a função de fazer a respiração para produzir, para se transformar em fábricas de vírus, isso vai causar doença. Então é assim que o vírus, né, em geral, ele ataca. Ele ataca as células e faz a célula perder a função original dela. Ela perde a função e passa a ser uma fábrica de vírus. Uma coisa importante, os vírus são altamente específicos, tá, a um tipo de célula. Por exemplo, o bacteriófago, ele só vai, né, infectar bactérias. Tá? A não sei que ele sofra uma mutação muito grande, mas aí, né, seria um problema. Mas a princípio ele só se encaixa em e ataca bactérias, né? Aqui eu tenho alguns outros exemplos aqui para vocês, ó. Isso aqui, hepatite B, pode parecer, né? É uma bolinha que eu achei ali que eu vou usar como exemplo. Esse vírus aqui, ó, ele só vai, o da hepatite B, ele só vai atacar células do fígado, né? Ou células muito parecidas. Por que isso? Porque ele vai se encaixar lá. É uma questão de encaixe. Esse vírus ele vai ter que achar proteínas na célula que vão se encaixar perfeitamente. Se ele chegou, por exemplo, o vírus da hepatite B, ele chegou nas células da garganta, ele não vai conseguir se encaixar porque as proteínas da célula da garganta não deixam não fecham o encaixe. Então é literalmente uma questão de encaixe, chave e fechadura, né? Por exemplo, aqui eu tenho um exemplo também, outra bolinha aqui com o vírus do coronavírus. Ele se infecta, né, ele se adere com muita eficiência nas células do sistema respiratório. Então, é por isso que ele causa problema. Então os vírus são altamente específicos em qual célula ele vai infectar. Tá? Só que se ele sofrer uma mutação, ele poderia, né, causar problemas, a gente vai ver depois. Que agora, no caso, os vírus sofrem mutações com alguma frequência. Tá? Eles vão se modificando. Por que acontece? Os vírus vão fazer, eles infectam uma célula, a célula faz cópias dos vírus. Quando vocês vão fazer uma cópia de alguma coisa, sai sempre perfeito? Não, dá erro, né? Por mais que vocês vão fazer um xerox, o xerox sai com algum erro, com alguma coisinha lá, que vai sendo reproduzido. E os vírus, aqui tem até uma imagem que eu coloquei para vocês. Imagine que os vírus sejam verdes. Aconteceu um erro, o vírus passou a ser vermelho. Né? Por azar, esse vírus vermelho pode ser mais infectante, pode ser mais perigoso que o vírus verde. Então, os vírus se modificam. É um dos motivos, por exemplo, que a gente tem que tomar a vacina da gripe todo ano. O vírus da gripe é altamente mutante. Né? O vírus da gripe do ano passado não é o vírus da gripe desse ano. Tanto é que eles têm que fazer vacinas diferentes todo ano para a gripe, porque o vírus da gripe vai se modificando de ano em ano. Tá? E tem um alto grau de mutação. Alguns vírus têm um maior grau de mutação, outros menos. O vírus da gripe a gente sabe que é um vírus que tem um grau muito alto de mutação. O coronavírus a gente não sabe ainda se vai precisar tomar vacina todo ano. Estão estudando, vão ter que verificar. Tá? Os vírus possuem no seu interior um tipo de ácido nucleico, né? Que é o material genético, que pode ser DNA, que é o material mais complexo que vocês têm, ou RNA, que é o material genético de fita, um ácido nucleico de fita simples, que também é simples, só tem uma fita, né? É mais simples, pode ser um dos dois, geralmente é um dos dois, ou é DNA ou é RNA. Tá? Tem um vírus que eles descobriram um tempinho atrás que pode ter os dois, pode ser DNA, né? Ele é de DNA, mas tem umas partículas de RNA também, é um vírus um pouquinho mais complexo, mas é um vírus bem descoberto recentemente. Então essas características vocês têm que copiar, dá pausa, copia aí que vocês vão ter que passar limpo depois. Aqui essas são essas mesmas características, só que dividido em características de seres vivos, né, aqui, e características de seres não vivos. Quais são as características de seres vivos que o vírus tem? Eles se reproduzem, porque todo ser vivo se reproduz. Ele tem material genético, porque todo ser vivo tem material genético. Ele sofre mutações, como também todo ser vivo sofre mutações. Só que os vírus têm algumas características de coisas não vivas. Como, por exemplo, o vírus é acelular, né? Para ser vivo eu preciso ter célula, e o vírus não tem célula. Eles não apresentam metabolismo, né? Eles não têm reações químicas internas, não se reproduzem, não comem, não respiram, não fazem nada. E eles reproduzem-se somente dentro de uma célula, ou seja, eles dependem de uma célula para se reproduzir. Tá? Eles não conseguem se reproduzir sem a dependência dessas células.
Existe uma definição se o vírus é vivo ou não é? Não. Existe uma discussão muito grande se os vírus são ou não são seres vivos. Tanto é que ninguém vai perguntar numa prova, não vai cair no Enem, se o vírus é um ser vivo ou se o vírus não é um ser vivo, porque não tem essa definição. Tem uma discussão sobre isso, né? Porque tem características de seres vivos e de não vivos. E, inclusive, vocês, baseado nessas informações que passei, vocês podem até esperar depois e vão responder, né? Se vocês, na opinião de vocês, baseado no conhecimento que vocês têm, os vírus são seres vivos ou não, e vocês também vão justificar isso. Não esqueça de justificar, senão vai estar errado, tá? Eu quero saber a opinião de vocês, baseado em informações científicas, se os vírus são seres vivos ou não são seres vivos. Tá? Então, lembre disso, se quiserem, né, vão assistindo o vídeo e depois vocês tiram a conclusão de vocês. Aqui eu tenho uma imagem que mostra a escala dos vírus, né? Aqui eu tenho uma bactéria, Escherichia coli, né? E aqui eu tenho uma hemácia. Para ter uma ideia, tem vírus bem pequenininhos, né? Os vírus são muito menores que células, já que eles infectam células. Tem os bem pequenininhos, tem os vírus um pouquinho maiores. É isso para ter uma ideia. O bacteriófago aqui, o bacteriófago é bem pequeno, né? E ele poderia infectar essa bactéria, já que ele é específico para matar bactérias. Aqui a estrutura viral, como eu disse para vocês, o vírus, via de regra, ele tem um ácido nucleico, material genético, e um capsídeo. Lembre desse nome que é importante. Tá? O que é o capsídeo? É uma cápsula de proteína. Esses são os vírus mais simples, digamos assim. Tem vírus que são chamados vírus envelopados, que o próprio nome sugere, eles possuem um envelope em volta. Eles têm o material genético, têm o capsídeo, e eles têm um envelope ainda. Esse envelope é lipoproteico. O que significa isso? Lipoproteico. Eles têm lipídios e eles têm proteínas. Tá? Interessante. Esse envelope, o vírus, quando ele rompe a célula hospedeira, ele sai da célula hospedeira, ele leva um pouco da membrana plasmática da célula hospedeira. Então ele ainda fica meio parecido com a célula hospedeira, porque ele está levando esse envelope aqui, ó, tem origem, parte dele, na célula que foi infectada. Então, como ele leva pedaços de célula, ele fica ainda mais difícil de ser reconhecido e de ser combatido, porque ver como o vírus é bastante malandro, né, nesse processo. Então aqui, né, isso aqui vocês não têm que anotar, mas é importante, pode cair em prova. Tem vírus não envelopados, que são só o capsídeo e o ácido nucleico, e vírus envelopados, né, que tem o ácido nucleico no meio aqui, a cápsula de proteína e o envelope lipoproteico. Se eu perguntar na prova qual a origem desse envelope lipoproteico, parte é da membrana plasmática da célula que ele infectou, que ele saiu e levou, né? E parte é dele mesmo, tá? Então tem essas duas origens, digamos assim. Reprodução dos vírus. Como os vírus se reproduzem? Vocês já viram, já fizeram esquema, já fizeram desenho, inclusive lá, né? Mas tem dois tipos de reprodução, isso é importante. Tem o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. O ciclo lítico é esse de cima aqui. E a gente está vendo um bacteriófago, tá? O bacteriófago chega, injeta o DNA dele na bactéria, né? Esse material genético entra na bactéria e sequestra, né? A gente já pode dizer que eles são piratas, eles sequestram e passam a comandar essa bactéria. Agora essa bactéria é uma fábrica de vírus. De tantos vírus que tem, essa célula é rompida e esses novos vírusinhos vão sair para infectar outras células. Tá? Agora, de um vírus que infectou, eu tenho centenas de milhares de vírus espalhados, prontos para infectar outras células. Esse é chamado de ciclo lítico. O ciclo lisogênico se baseia em quê? A célula ela é infectada, o material genético entra na célula, só que esse material genético ele é incorporado ao DNA da célula. Então ele fica que a célula não vai produzir novos vírus, se transformar numa fábrica de vírus muito tempo. Tá? E é uma forma que os vírus têm de se manter no corpo da pessoa, ou do ser vivo, né? Lembrando que os vírus podem atacar humanos, podem atacar outros animais, podem atacar plantas, podem atacar fungos, bactérias. Os vírus conseguem atacar todos os tipos de seres vivos. Tá? Então esse vírus, essa bactéria aqui, ó, ela vai ficar viva, né, se reproduzindo, passando a informação adiante, e lá no meio ela vai estar passando a informação de novos vírus. Até por algum motivo
qualquer, esse material genético desperta e ele passa a produzir novos vírus. Então, são dois tipos, são dois ciclos, né? O ciclo lítico, que isso aqui vocês anotar, inclusive, tá? Que a célula vai terminar em lise, que seria a morta, o rompimento da célula, né? Hospedeira, que seria essa parte aqui. E o lisogênico, que o DNA vai ser incorporado e a célula vai ficar viva. Né? O vírus da AIDS faz isso. Tanto é que uma pessoa que foi infectada com o vírus da AIDS, ela pode manifestar a doença 5, 10, 15 anos depois. Tá? Tem doenças que ficam com o DNA, o vírus só insere o DNA na célula e ficam anos e anos e a pessoa nem sabe que está doente. Né? Que é o período de incubação que a gente diz, o que é um perigo, né? Porque o vírus consegue ficar escondido. Interessante aqui, ó, a célula bacteriana ela é tão atacada pelos bacteriófagos que ela cria um meio de cortar e tirar fora isso. Né? Simplificando, o que ela faz? Ela recorta esse pedacinho aqui, ó, tá? E joga fora. Bem simples. E essa técnica, a proteína que faz isso, né, tudo, é a técnica que o ser humano copiou para fazer o CRISPR-Cas9. Ou seja, ele corta, né, e cola alguma coisa no lugar. E o ser humano copiou isso, né, esse recorte, para recortar o DNA de seres do seu interesse para fazer alguma coisa assim. Tá? Depois a gente vai fazer um trabalho sobre esse CRISPR-Cas9 aí, CRISPR-Cas, né? Porque é uma coisa muito interessante. Como vocês vão lembrar e diferenciar o ciclo lítico do ciclo lisogênico? O ciclo lítico tem um nome mais curto, confere? Então, o ciclo ele vai ser mais curto porque a célula, o período de vida da célula que foi atacada, ele vai ser mais curto. O ciclo lisogênico ele tem um nome maior, então vocês vão lembrar que o tempo de vida da célula infectada ele vai ser maior, porque o DNA vai ficar guardadinho lá. Né? Só que o corpo de vocês, existem várias formas, né, de se proteger contra agentes etiológicos, né, contra patógenos. Quais são essas formas que eu vou passar para vocês aqui? A primeira delas é o sistema imunológico, né, que vocês sabem que vocês têm um sistema de proteção no corpo de vocês. A vacina também serve para nos proteger. E o soro, tá? O que seria cada um deles? No sistema imunológico vocês têm vários tipos de células com a função de fazer a proteção do corpo de vocês. Eu sempre faço uma comparação, as pessoas gostam de fazer a comparação, que o sistema imunológico é um conjunto de células, né, que você compara soldados que vão atacar qualquer coisa estranha que entre no corpo de vocês. Cada uma com uma função diferente, a gente vai ver melhor depois. Então, o sistema imunológico é um conjunto de órgãos, estruturas e de células que tem a função de proteger o corpo de vocês. A vacina, né, vocês já devem ter lido bastante, e a gente está num processo de vacinação bem interessante e os índices de infecção do coronavírus têm diminuído por isso. Elas servem para prevenir doenças, ou seja, a vacina tu toma antes de pegar a doença. E o que se baseia isso, a palavra que eu quero que vocês lembrem? A vacina, ela se baseia, ela induz, ou seja, ela treina o sistema imunológico de vocês a reconhecer o inimigo. Então, ela treina o corpo de vocês para reconhecer como combater aquele agente estranho, né? E o corpo de vocês, quando for realmente atacado, já vai saber como atacar. Como se prevenir desse processo. Tá? Vocês têm células chamadas células de memória, que elas guardam, células do sistema imunológico, que vão guardar informação de como vocês vão se prevenir de determinadas doenças. As células de vocês, o corpo de vocês, o sistema imunológico de vocês, se ele estiver bom, ele consegue matar, né, o coronavírus, por exemplo. Qual o problema? Ele demora umas 2 semanas para se preparar para esse processo. Só que em 2 semanas o vírus já fez a festa. Mas se eu tiver tomado a vacina, meu corpo já sabe como fazer essa defesa, né? Então eu tenho uma defesa muito mais ativa e muito mais rápida nesse processo. Tá? Então, assim age a vacina. E os anticorpos, né? O soro, e o soro vai ser a introdução de anticorpos prontos no corpo de vocês. Então, eu já coloco os anticorpos no corpo de vocês prontos, né? Porque eu já estou infectado com a doença e eu coloco pronto lá. Tem algumas imagens aqui para exemplificar. Como funciona o sistema imunológico? Como eu disse, é o conjunto de barreiras, até uma barreira física, né? A pele de vocês vai proteger o corpo de vocês, né? E tem várias células, que não é bem o caso aqui, né? Fagócitos, linfócitos
B, linfócitos T, que vão ter a função, são esses soldadinhos que vão fazer alguma coisa para defender o corpo de vocês. Então, assim funciona o sistema imunológico. Né? Várias células, cada uma com uma função bem específica. Umas guardam informação, outras produzem anticorpos, outras reconhecem o agente estranho que entrou no corpo de vocês, né, para passar informação para as outras. É bem complexo e bem interessante isso. Então, esse é o sistema imunológico de vocês. A vacina, como eu disse, né, introduz alguma coisa parecida com o vírus, ou com a informação genética do vírus, né? E a próxima vez que eu entrar em contato, e quando eu entrar em contato com um vírus real, o que vai acontecer? Eu já vou saber como atacar aquele vírus, porque eu já fui treinado com a ajuda da vacina. Tá? E o soro, que geralmente ele é feito com cavalos, né? Eu injeto o soro antiofídico contra picados de cobra, por exemplo. Eu injeto o veneno da cobra no cavalo, e o cavalo tem um sistema imunológico muito eficiente. O cavalo vai produzir anticorpos, eu pego esses anticorpos e injeto na pessoa que foi picada pela cobra. Eles estavam fazendo testes com soro também para a Covid-19 agora. Né? Eles pegavam o sangue, o plasma de algumas pessoas que já tinham sido infectadas, né? Consequentemente já tinham anticorpos, e injetavam em pessoas que estavam doentes. Tá? Eles estavam fazendo testes com isso também. E a gente vai ver agora as doenças virais. Tá? Eu não vou cobrar de vocês agora todas as doenças virais, porque são muitas. Aqui, por exemplo, nessa imagem, aqui é uma visão geral das infecções virais. Eu tenho umas 50 doenças. Aqui eu tenho umas 50 doenças. Eu não vou cobrar que vocês saibam cada uma delas. Eu vou cobrar da forma que vocês vão ser cobrados nas provas. Né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma tabela no arquivo lá com as principais doenças virais com muita informação. E vocês não vão conseguir decorar isso, né? Mas aí eu resumi essas doenças virais nesse esqueminha aqui, que vocês vão ter que copiar só o nome, tá? Depois vocês dêem um pause e vão copiar só o nome. Isso vai estar na apostila de vocês ali. A gripe, a Covid, rubéola, hepatite A, raiva, febre amarela e assim por diante, tá? O que eu preciso que vocês saibam? Que vocês lembrem da transmissão e da prevenção. E só tem 4 tipos de transmissão. E se eu sei como acontece a transmissão, eu sei como acontece a prevenção e vice-versa. Quais são os 4 tipos de transmissão? Ou seja, como a doença passa do indivíduo para o outro. Ela passa por contato direto, né, com secreções infectadas, saliva, da tosse, né, as gotículas. Né? E se eu sei que a doença é transmitida por esse contato direto com as secreções de alguém infectado, o que eu evito? Eu evito entrar em contato com isso, com essas secreções. Né? Tendo cuidados de higiene, por isso que a gente tem que lavar as mãos, né? Porque tocou numa pessoa infectada, tocou numa superfície que a pessoa infectada tocou, né? Eu posso pegar a doença. Usar máscara, porque esses dias eu vi uma coisa interessante. Um repórter, eu não sei se estava mal intencionado ou era ignorante mesmo. Ele falou que não adiantava usar máscara porque o vírus é infinitamente menor aos poros da máscara. Nessa parte que o vírus é infinitamente menor aos poros da máscara, ele está correto. Só que o vírus ele não tem uma perninha, não sai andando. O vírus ele precisa, do coronavírus, ou da gripe, por exemplo, ele precisa estar dentro das secreções, de gotículas de saliva, principalmente. E essa gotícula de saliva ela não é menor que o poro da máscara. Então, o vírus vai estar dentro daquela gotícula e aquela gotícula não vai conseguir passar nem entrar pela máscara. Então a máscara é eficiente sim. Repito, não sei se o cara estava mal intencionado ou era ignorante. Né? Hoje em dia as coisas estão tão polarizadas, né? Tem tanta bobagem na internet e até na televisão que a gente não sabe, né, em que acreditar. Então, transmissão por contato direto, eu evito contato direto. Né? Se tiver vacina, toma vacina. Se a doença é transmitida por água e alimento contaminado, obviamente eu evito consumir água e alimento contaminado. E aqui tem uma palavrinha mágica, que eu vou explicar melhor depois, que é saneamento básico. Sempre quando a doença for transmitida por água e alimento contaminado, eu tenho que lembrar do saneamento básico. O que seria o saneamento básico? Eu vou explicar depois. Água encanada, né? Água esgoto encanado, recolhimento de lixo, entre outras coisas eu vou falar para vocês. Tá?
E geralmente as doenças que são transmitidas por água ou alimento contaminado, elas trazem problemas no sistema gastrointestinal de vocês, né? Porque vai ter contato ali. Animais vetores. Então, se eu sei que a doença é transmitida por algum inseto ou algum outro animal, eu controlo esses animais, né, que estão transmitindo. E se tiver vacina, eu tomo vacina. E o que é IST? Se vocês quiserem anotar aí, ó, vocês têm que anotar, né? Mas antes falava assim DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Agora a gente fala em ISTs. O que seriam ISTs? São infecções sexualmente transmissíveis. Porque às vezes a pessoa, o que acontece? Ela está infectada e ela nem sabe que ela está infectada e ela pode estar transmitindo. Porque ela ainda não teve sintomas da doença. Então, doença é uma coisa, infecção é outra, né? Por exemplo, a AIDS tem o vírus é o HIV. E a doença é a AIDS, no caso, né? A SIDA, síndrome da imunodeficiência adquirida. Então são coisas diferentes. A pessoa pode estar infectada com HIV, nem sabe porque ela não está tendo sintomas e ela pode estar transmitindo. Se é uma doença sexualmente, ou melhor, se é uma infecção sexualmente transmissível, o que se recomenda, né? O uso de preservativo durante, obviamente, as relações sexuais. E vacina. Eles estão testando uma vacina para o vírus da AIDS, por exemplo. Tá? Então, como eu disse para vocês, não vou cobrar que vocês saibam todas as doenças, mas eu vou cobrar que vocês saibam como se dá a transmissão e como se dá a prevenção. Tá? Isso, inclusive, a maioria das questões do Enem vocês conseguem responder sabendo isso. Se eu sei que a doença é transmitida por água ou alimento contaminado, eu não consumo essa água, esse alimento contaminado. Isso está diretamente ligado ao saneamento básico. É bem simples. É um inverso do outro. Então vocês têm que saber 4 tipos de transmissão e 4 tipos de prevenção. E vocês conseguem responder a maioria das doenças, tá? Então copiem aí, ó, os nomes das doenças, né? Que vocês vão ter que colocar depois na tabelinha lá. E aqui, saneamento básico, o que seria? É abastecimento de água potável. Se eu tiver água potável, eu consigo fazer minha higiene, né? E eu vou consumir água limpa, sem ter os parasitas lá. Coleta e tratamento de esgoto. Se eu tiver o esgoto a céu aberto passando uma valeta, que a gente diz, né, com fezes e urina, é possível que tenha vários vírus, bactérias ali, e eu tenha contato com isso? É possível. Tem uma enchente, né, o rio encheu, ou aquilo choveu demais, aquele esgoto transbordou, eu indo em contato com aquilo posso ter doença. Manejo de resíduos sólidos, né, que seria o lixo. E se eu recolho o lixo, eu consigo evitar várias doenças também. E o manejo de águas fluviais. Tá? Tem uma doença lá, a antavirose, que é transmitida por urina de rato, que acontece com frequência. Choveu, teve uma inundação, né? O rato está lá embaixo, o rato urina no esgoto. Quando chove, toda essa urina do rato sobe. O que as pessoas fazem geralmente quando tem uma inundação? O esgoto entope e, né, sobe a água do esgoto ali. As pessoas colocam suas havaianas, né, e vão lá para o meio d'água. É possível que o vírus entre no corpo da pessoa, se ela tiver algum machucado, alguma coisa. Né, o vírus que estava lá no xixi do rato, que agora está na água da chuva, que subiu, né, já que choveu demais e o encanamento estava entupido, a pessoa entra em contato com isso. Então, o manejo adequado das águas da chuva pode facilitar também que a gente não pegue doenças. Então, saneamento básico está sempre associado a doenças transmitidas por água e alimento contaminado. Lembrem disso, que é importante. E basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês sobre os vírus, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês lembrem, né? E que vocês tenham anotado as coisas que eu pedi para anotar. E agora vocês vão lá e passem para a apostila, né? Onde está marcadinho lá que vocês precisam anotar as informações. Tá? Então, um grande abraço para vocês. Até uma próxima aula que a gente possa ter por aí.